Boa noite, irmãos. Agora sim. É uma grande responsabilidade que foi passada para mim e é um grande privilégio também poder estar aqui com os irmãos, com essa igreja, a qual fiz parte, antes de estar lá na cidade de Nova Iguaçu. Estamos eu, minha esposa, minha filha, Débora. Os irmãos já conhecem, só está faltando o Mateus, né? Deve estar assistindo a transmissão. Mas é uma noite muito especial, né? Falar de missões é um grande privilégio, né? Trabalho em Nova Iguaçu, graças a Deus, tem sido um trabalho bastante edificante, tem dado alguns frutos, né? Esse ano tivemos batismo. Durante o ano passado tivemos a chegada de algumas famílias. O nosso trabalho está alcançando agora também a cidade de Niterói. Estamos com uma congregação, com 2 famílias lá. Agora tivemos mais uma família que passou pelo batismo, lá na cidade de Niterói. Então, graças a Deus, o trabalho tem sido abençoado pelo Senhor. Tá? Estamos bem, graças a Deus, fizemos uma boa viagem e espero que eu consiga trazer um pouco a respeito de missões durante essas 3 mensagens. Confesso que fiquei bastante apreensivo, Eu nunca fiz uma sequência assim. O pastor Viana me escalou aí e falou: pastor, dá para você pregar aí? Era para ser 2. Mas aí ele falou: não, vamos fazer 3. Aí eu falei: tá bom. E eu confesso que já aprendi muito, com as mensagens que eu preparei, e espero que os irmãos também possam aprender. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. Conforme os irmãos forem encontrando, vamos nos colocar em pé, fazer a leitura desse texto, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento que estamos aqui reunidos como igreja para, ó Pai, adorar o teu santo nome e aprender através da tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa preparar os nossos corações nesta noite para que possamos aprender um pouco mais a respeito dessa grande missão que o Senhor deixou para a sua igreja. Que o Senhor possa nos despertar, ó Pai, para continuarmos pregando o Evangelho, fazendo discípulos, ó Pai, e alcançando as nações. É o que eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Muito bem. Irmãos, pensando com relação a esse texto, que é uma ordem direta do Senhor Jesus, eu percebo que a igreja de Cristo, irmãos, ela não tem uma outra opção a não ser alcançar as nações do mundo e fazer discípulos. Não é uma opção, é uma ordem do Senhor e nós devemos ter isso muito claro em nossa mente, em nosso coração. É fundamental que todo cristão tenha essa verdade na sua vida. A grande missão, a comissão do Senhor de ir e fazer discípulos, de todas as nações. Então, a igreja ela tem que alcançar todas as nações. A ordem foi que alcançássemos todas as nações. Porém, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o Senhor ele deu essa missão para a sua igreja e Ele também capacita a sua igreja para que possa cumprir esta missão. Então, deixando aqui o Evangelho de Mateus, vamos para Atos, capítulo 8, capítulo 1, versículo 8. Atos,
capítulo 1, versículo 8, nós temos aqui um momento que seria quase o mesmo momento, né? Quando o Senhor Jesus está ali, um pouco antes da sua ser entronizado aos céus, né? Ele está ali já depois de ter morrido, ressuscitado, ele está dando as últimas orientações aos apóstolos, aos discípulos. E ele então, no capítulo 1 de Atos, versículo 8, ele fala assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o Senhor Jesus, ele passa a missão para os seus discípulos, para a sua igreja, de alcançar todas as nações, mas ele também promete aqui aos seus discípulos que ele vai capacitá-los através do Espírito Santo. Então, a igreja seria revestida pelo Espírito Santo. E quando nós estudamos o livro de Atos, nós percebemos logo depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, quando ele é derramado sobre a igreja, de que os apóstolos ali, os primeiros que estavam ali, que receberam o Espírito Santo, eles já passam a ter, né, uma capacidade de testemunhar do Evangelho, testemunhar de Cristo. Então, se você for comigo no capítulo 2, versículo 32, né, no dia de Pentecostes, há aquele reboliço ali na cidade de Jerusalém, por causa do som ali, né, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, e então o apóstolo Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele faz o seu primeiro sermão, né, traz ali uma pregação. E olha só que coisa interessante, no capítulo 2, versículo 32, né, Pedro diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então veja, o Senhor Jesus promete àqueles discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo para que pudessem testemunhar. E já na primeira mensagem ali de Pedro, ele fala: ó, Deus ressuscitou a este Jesus, do qual nós somos testemunhas, da sua morte e ressurreição. E o testemunho de Pedro, ele está alicerçado justamente na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Esta é a principal mensagem dos apóstolos e também deve ser a nossa, como Igreja de Cristo. Tá? É importante pregarmos a respeito dos dons espirituais? Com certeza. É importante a igreja pregar a respeito da família, a respeito do casamento, do relacionamento pai e filho? Sim, com certeza. É importante nós estarmos pregando, estudando a respeito da Trindade, sobre a história do povo de Deus, sobre a escatologia, né, que é a doutrina dos últimos dias. Tudo isso é importante, irmãos. Mas quando nós pensamos em missões, quando nós pensamos no ID, o nosso testemunho deve ser alicerçado na vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Esta é a mensagem que realmente impacta a vida dos homens e que salva. Porque quando você pensa em relacionamento, em questões, né, das doutrinas da igreja, tudo isso colabora, né, para o crescimento da igreja, para o crescimento do cristão, mas tudo se inicia crendo na morte pelos nossos pecados e na ressurreição de Cristo, que é a esperança do cristão, que um dia nós iremos também ressuscitar. Então, nós percebemos que essa era a principal mensagem. E se nós formos ver, né, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto,
ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, porque eles eram testemunhas, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, podemos ver que o Senhor Jesus promete a seus discípulos o revestimento do poder do Espírito Santo para que eles fossem testemunhas. E o testemunho dos apóstolos era justamente a morte e ressurreição do Senhor Jesus. E nós percebemos, através do estudo daquele período apostólico, o quanto que o Espírito Santo dava de ousadia para aqueles homens testemunhar da morte e ressurreição de Cristo. Se nós voltarmos lá no livro de Atos, capítulo 4, nós vimos ali o apóstolo Pedro, no capítulo 2, falando àqueles irmãos ali, aquelas pessoas que estavam ali no cenáculo, e tivemos ali a conversão de quase 3.000 almas, mas depois, quando nós chegamos lá no capítulo 4, versículo 13, nós temos ali, depois do milagre, né, que foi feito com um paralítico que foi curado, aonde um grupo de 5.000 pessoas dentro do templo aceitaram a Cristo. Então nós temos ali o início de uma perseguição por parte da liderança do povo judeu, e Pedro e João são levados diante do Sinédrio, e quando você pega aí no capítulo 4, versículo 13, diz assim: então eles, né, ali o Sinédrio reunido, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, homens simples, homens sem estudos, indoutos, mas que, ao estar ali diante daquela cúpula ali, dos principais das sinagogas, diante do Sinédrio, aqueles homens ficaram admirados por ver a ousadia de Pedro e João, que testemunharam a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E não somente o Espírito Santo capacitou aqueles homens para falar com ousadia, mas também encheu aqueles homens de coragem para que pudessem testemunhar. E se você for comigo aí no versículo 18, né, aqueles homens chamam, no versículo 17, né, chama ali Pedro e João e fala assim, mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Perseguição, ameaça. Verso 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ousadia e coragem, para que pudessem anunciar a morte e ressurreição do Senhor Jesus. A principal mensagem de missões é a morte e ressurreição para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Lembre-se, Deus é quem nos capacita. Mas, refletindo a respeito dessa nossa missão, né, da importância, né, do nosso testemunho, como é que eu faço missões? Então, durante essas 3 mensagens, nós vamos ver como podemos fazer missões de uma forma bíblica.
Então, se você acompanhar as três mensagens, você vai saber as três formas. Existem outras formas, mas eu vou destacar essas três formas. Tá bom? Bem, como fazer missões? Primeiramente, irmãos, nós temos que ir para outro lugar, longe de você, para poder testemunhar do Evangelho. A ordem do Senhor é, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, eu só posso alcançar outras nações se eu sair da onde eu estou e ir para lá. Não tem outro jeito. Tá? Então, se você quer fazer missões, uma das formas é saia da sua zona de conforto e vá para onde o Senhor lhe enviar. Mas, espera aí, pastor, o Senhor? Exatamente. É o Senhor que vai despertar o desejo em você para que você possa alcançar outras nações, irmãos. Tá? E é interessante porque no outro evangelho, né, porque a gente leu lá em Mateus, né, portanto, ide, fazei discípulos. Mas se você for comigo lá em Marcos, capítulo 16, que também se trata do mesmo momento, no capítulo 16, versículo 15, o Senhor diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, para que eu possa alcançar o mundo, irmãos, eu tenho que sair da onde eu estou e ir para outros lugares. Mas, pastor, mas hoje em dia a igreja já chegou em todos os lugares. Ainda existem muitos lugares que carecem de ouvir o evangelho verdadeiro, irmãos. É claro que hoje nós temos alcançado, né, através da internet, né, através dessa globalização, nós temos alcançado lugares que nem imaginávamos. Mas ainda existem muitos povos que nem têm a Bíblia traduzida em seu idioma. Certo, pastor Viana? Você que faz parte da Trinitariana. Então, mesmo a Bíblia sendo o livro mais lido do mundo, ainda existe povos que não têm as Sagradas Escrituras como nós temos na sua própria língua. Então, perceba só, é importante entender que vai existir dificuldades para alcançar o mundo. Mas eu ouso dizer, irmãos, que a principal dificuldade não é a distância. Não é a falta de recursos, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que é a falta de obreiros. O pastor Neil, no início do culto, ele falou a respeito dessa passagem. Vamos lá para Lucas, capítulo 10, versículo 2. O Senhor Jesus está ali com os seus discípulos. Ele tinha passado uma missão para os seus discípulos, que fossem às cidades, aos lugares. E então ele chega aqui no capítulo 10, versículo 2, ele diz assim para os seus discípulos, e disse-lhes, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Percebe? Não é a distância, não é a falta de recursos, mas é a falta de obreiros. Existe uma escassez já desde a época do Senhor. E ainda assim hoje, o pastor Neil até falou a respeito disso. A igreja de Vila São José, ao longo da sua história, já teve muitos obreiros que saíram, que foram preparados aqui, eu sou um desses, que estive aqui nesta igreja, e hoje eu estou em outra cidade. Mas, de fato, irmãos, a principal dificuldade é a falta de obreiros. Pessoas que sentem o chamado, que se colocam à disposição do Senhor. E o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina como é que nós devemos fazer
para que possamos ter mais obreiros. Ele diz: rogai, pois, ao Senhor. Rogai, orai, buscai ao Senhor, peça ao Senhor para que mande obreiros. Muito interessante o que o pastor Viana falou hoje. Que ele ajuda o missionário que está lá em Nova Iguaçu, porque ele não pode estar lá. Perfeito. Perfeito, irmão. Mas nós temos que fazer o quê? Rogar, orar, pedir a Deus que desperte missionários. Olha, lá no livro de Isaías, capítulo 6, Isaías, capítulo 6, versículo 8, nós temos ali o chamado de Isaías, para ser profeta, Ele não era um missionário, ele era um profeta. Ele foi chamado para falar em nome do Senhor, mas o missionário fala em nome do Senhor também. Tá? Isaías capítulo 6, versículo 8, nós temos uma pergunta do Senhor Deus a Isaías. Diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É claro que o profeta Isaías, irmãos, ele foi chamado da parte de Deus para ser profeta no meio do povo de Israel, do povo de Deus. Mas o Senhor questiona: a quem enviarei, Isaías? Quem há de ir por nós? Nós podemos rogar, orar, jejuar, mas quem chama é Deus, irmãos. Quem desperta os missionários é Deus. E talvez Deus esteja despertando você, que está me ouvindo hoje. E talvez Deus esteja perguntando para você: a quem enviarei? E quem é que há de ir por nós? Veja, irmãos, quando eu fui para Nova Iguaçu, já havia uma igreja lá. O evangelho já tinha chegado lá, tá, irmãos? Mas a igreja estava fechando. Eu não sei por que Deus me despertou para ir para lá. Mas, irmãos, depois de 12 anos lá, eu não tenho nenhuma dúvida que realmente Ele queria eu lá. Entendeu? Esse dia eu estava conversando com o pastor Toninho, que também tem 12 anos lá é na mesma época, Eu, Fabiano e Toninho estamos ali tudo empatado ali, 12, 13 anos. E eu falei para ele: pastor Toninho, uma das coisas que eu agradeço muito a Deus é porque até agora o Senhor tem nos sustentado aqui. A gente começou uma obra, irmãos, e não é pelos nossos méritos, mas o Senhor tem preservado o nosso trabalho. E agora, mês passado, tivemos batismo de 3 irmãos lá na igreja. Não são números, irmãos. Não estou preocupado com números. Mas o trabalho da igreja está lá. E agora estamos alcançando outros lugares. Então perceba só, irmãos. Talvez o Senhor esteja realmente despertando o irmão. Talvez Ele esteja fazendo justamente essa pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E foi muito interessante, porque no meu testemunho, quando eu senti o desejo de ir conhecer o trabalho lá em Nova Iguaçu, irmãos, nem o pastor Viana, nem o pastor Neil estava perto de mim. Aliás, o pastor Viana falou: não, você tem que ir lá, você tem que ir naquela reunião lá. E depois ele não foi. E naquele dia Deus falou ao meu coração, irmãos, sobre a necessidade que tinha sido colocada pelo pastor Marcos na época, dizendo: irmãos, tem uma igreja lá, com um templo, com 5 membros, todos idosos, o pastor está doente, acamado, há mais de ano, e aquela igreja vai fechar, irmãos, precisamos de uma família lá. Veja, talvez Deus esteja falando com você. Nós rogamos a Deus
Deus chama e desperta os missionários. Nós oramos e rogamos, mas Deus irá falar individualmente com você, assim como falou comigo mesmo. Deus vai falar individualmente. Isaías, ele atendeu o chamado, irmãos. Ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele atendeu o chamado. Deus irá falar com você, meu irmão, de forma clara, específica e direta. Ele não brinca conosco. Quando o Senhor te chamar para uma obra missionária, Ele vai falar com você, e você vai ter certeza do que Ele está falando. Pastor, vai aparecer um anjo? Não vai aparecer. Mas você vai saber. Se Deus tem despertado o irmão para uma obra missionária, não temas, mas atenda ao chamado do Senhor. Porque no caso de Isaías, ele atendeu. Mas nós temos um outro exemplo no Antigo Testamento que fugiu. Que não quis fazer aquilo que o Senhor mandou. Vamos ver lá em Jonas? Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1. Deus chamou este homem chamado Jonas e ele fugiu. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, nós conhecemos a história de Jonas. Nós sabemos que depois ele obedeceu. Ele atendeu o chamado do Senhor. Mas olha o que ele faz aqui, irmãos. Ele, eu acho que é o único missionário do Antigo Testamento, né, que vai realmente ser convocado para ir para uma outra nação. E ele tinha suas razões para fugir, tá, irmãos? Ele não gostava da cidade dos ninivitas, né? Eles eram terríveis. Mas Deus falou: Jonas, eu quero que você vá lá e diga para aquela cidade que o clamor dela está subindo até mim e eu vou destruí-los. E o que Jonas faz? Mete o pé. Como diz lá no Rio, né? Meteu o pé, foi embora. Fugiu. Eu espero que você não precise ser engolido por um peixe. Eu espero que você não quase morra, para que você possa entender o chamado do Senhor. Porque fazer missões, irmãos, é sair da nossa zona de conforto e ir para onde o Deus está mandando. Isso é fazer missões. Pastor, é só dessa maneira? Não. Vamos ver que tem outras maneiras. Mas uma delas é essa, irmãos. Porque para alcançar as outras nações é necessário. É necessário atender ao chamado. E tem homens sendo chamados, irmãos. Agora, recentemente, não teve um irmão aí que foi para o Japão? Como é que é o nome dele? Rafael. Ele estava procurando apoio e foi para o Japão. Parece que já chegou lá. Irmãos, alguém vai ir, meus irmãos, porque a obra não é nossa. A obra não é só desta igreja aqui. Quando a Bíblia diz que nós temos que alcançar todas as nações, está falando com a igreja do Senhor Jesus. Vila São José não é a única igreja. A igreja do Senhor está espalhada pelo mundo. Mas tem lugar necessitando de homens que temam a Deus e que preguem
o evangelho de salvação. Mas eu gostaria de encerrar mostrando o exemplo do apóstolo Paulo. Então, peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em Atos, capítulo 26. Porque o apóstolo Paulo, que foi o grande missionário do Novo Testamento, é aquele que alcançou os gentios. No capítulo 26, a partir do versículo 13, ele está ali sendo julgado por causa do Evangelho. Ele está diante do rei Agripa. E é interessante o que ele nos ensina através da sua defesa diante do rei Agripa e daqueles que estavam ali. Capítulo 26, versículo 13 em diante. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Até aqui por enquanto. Irmãos, este é o chamado de Paulo. O Senhor apareceu para ele e falou: Paulo, eu estou te aparecendo, por quê? Porque eu quero que você seja ministro e testemunha. E eu vou te livrar dos judeus e dos gentios a quem estou te enviando. E qual era a mensagem? Versículo 18. Para lhes abrires os olhos das trevas, os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esta é a nossa mensagem, irmãos. De anunciar às pessoas o Evangelho, um Evangelho que tira as pessoas das trevas e traz para a luz do Senhor. Anunciar um Evangelho que não traz prosperidade ou cura, mas que perdoa os pecados. Anunciar um Evangelho ao qual as pessoas vão ter esperança, não nesta vida, mas na vindoura. E sabe o que o apóstolo Paulo diz para o rei? Versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei, primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Ele não foi desobediente. Quando eu iniciei essa mensagem, irmãos, eu falei: olha, nós como Igreja de Cristo não temos outra opção a não ser ir pregar o Evangelho. Tá? O Senhor nos capacita, o Senhor nos chama, nos separa para que possamos sair da nossa zona de conforto e ir para onde o Senhor quer. E eu posso dizer, por experiência própria, Ele cuida de nós. Ele chama, Ele capacita e Ele cuida. E ainda que você seja preso e colocado diante de um tribunal, Ele nos dá ousadia para dizer:
eu fui obediente ao chamado do Senhor. Talvez, meu querido irmão, você esteja sendo tocado pelo Espírito Santo, para que você possa ajudar mais numa congregação. Porque o meu ministério começou numa congregação. Talvez você possa ir para um lugar onde está necessitando de um obreiro. Não tenha medo. Lembre-se, a nossa mensagem tira as pessoas das trevas e traz para a maravilhosa luz do Senhor. Não tem outro jeito. É necessário se colocar diante do Senhor. Lembre-se, não temos opção. Temos que obedecer às ordens do Senhor. Amanhã pela manhã, vamos ver como podemos fazer missões na igreja local. Mas lembre-se, se Deus está tocando no seu coração, não tenha medo. Hoje foi pelo menos 2 hinos para despertar os obreiros. Quem chama é o Senhor, irmãos. Não é o pastor, não é a igreja. Quem chama é o próprio Deus. Por isso que eu digo, é individual, de forma clara, objetiva e direta.